Então vamos para o capítulo 4 de Apocalipse, que é um capítulo interessante, tá? Diz o seguinte: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Portal dimensional, tá, pessoal? Porta aberta. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Prestem bem atenção. Então é uma porta que já é mais uma prova de que João ele adentrou por portais. Ele foi levado a lugares. Ele viu os céus, ele viu regiões celestiais. Tá? Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. Olha lá, na sua parte espiritual. E eis que um trono estava posto no céu e assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, parecia semelhante a esmeralda. Aqui é interessante, pessoal, que as pedras ligadas a isso aqui, esmaragdinos, né? Ou seja, o trono de esmeralda. Por que uma pedra de esmeralda? É a mesma palavra, tá? Ligada ao que, pessoal? Ao trono da tribo de Judá. A questão da pedra de Judá, onde é a esmeralda. Tá? Então isso aqui está completamente conectado. A questão de arco celeste, toda uma questão eletromagnética, porque são os espectros de luz e os 7 céus, 7 igrejas, 7 anjos. Tá? Então por isso sempre a questão de 7 cores. Ali, como eu mostrei no diagrama do corpo, existem cores, onde cada cor ela tem uma representação, ela chama mais atenção em dadas partes. Né? Um exemplo aqui. A cor vermelha está ligada ao quê? Ao sexual. Então são as cores do arco-íris. Né? Alaranjada, a parte do ventre. A emoção, amarelo. Coração, verde, eletromagnético, meio, centro. Tanto que o centro-norte tem uma cor verde eletromagnética ligada à aurora boreal. A voz, já uma cor cian, né? Entre verde e azul. Visão, azul. E o roxo, a mente, mais alto. Isso também está ligado a cores de planetas, tá? Onde eles têm a tendência de terem certas cores ligadas a esses espectros eletromagnéticos. Por isso que isso é visto também no trono do Cordeiro, tá? E aí é dito, ao redor do trono, isso aqui é muito interessante, havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Novamente a questão das coroas, 24 anciãos. Vocês me perguntarem, Samuel, quem são esses 24 anciãos? Quando a Escritura fala de anciãos, ela não diz em questões de que são velhinhos, seres velhinhos, tá? Mas antigos em vivência celestial, onde eles têm o quê? Um nível que eles foram elevados ao que é chamado de ancião. Jesus é chamado de ancião, a gente sabe que Jesus não é um velhinho. Quando fala sobre cabelos brancos, é questão de poder, de divindade. Tá? E a veste branca, por exemplo, que a gente vê essa luz branca dos anjos, etc., significa que eles são velhos, são vestes velhas? Não, de pureza. Né? Então, quando a gente fala sobre esses seres anciãos, na verdade eles são chamados assim, são os antigos, os 24 antigos. Por que antigos? São seres celestiais que foram alcançando um nível quase semelhante ao do Messias. Mas não estão no nível do Messias, tanto que eles prestam toda uma homenagem a ele. São anciãos a nível de que eles conseguiram ser exaltados, e eles são da categoria angélica chamada tronos. Tanto que Jesus ele fala para os discípulos, né, deles assentarem-se à direita dele ou à esquerda e tal. Depois tem uma hora que ele fala sobre tronos, que eles se assentarão em tronos, ligado a um dia, a um tipo de hierarquia. Todos nós, quando formos elevados, nós passaremos por todas as hierarquias dos anjos. As tribos celestiais, elas são também andamentos de hierarquias, onde todos serão chamados para ir ao centro, chamado de sacerdote, levitas, para um dia ser reis, que se assentam em tronos. Compreendem? Então são anjos de altíssima hierarquia, que são líderes de suas comunidades, de seus mundos, que Deus delega
E a cada Shabat, todos os seres se reúnem para encontrá-los e renderem glória a Deus. Por quê? Deus, ele é a fonte de tudo. Todos esses seres, eles se reúnem e ele dá poder a eles. E eles constroem mundos, exatamente como, por exemplo, as abelhas, onde existem uma rainha, zangões, eles vão criando colmeias. Mas isso aqui seria como se todos, de repente, todos esses seres voltassem lá para a fonte primária, que é Deus, agradecer. Eles vão mostrar tudo que eles fizeram, tudo que eles cresceram, tudo que eles conseguiram, os filhos que nascem dessas junções, dessas famílias, daqueles que são autorizados e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, são maduros para isso, e aqueles que serão ainda elevados a outras categorias de anjo. Então, nesse encontro, a cada Shabat, a cada descanso, ele é distribuído, é mostrado, é dado galardão, e é nesse momento que todos os seres vão subindo de hierarquia. Então, Jesus, ele está ali assentado nesse trono, porque um dia eu vou comentar o porquê Jesus ele tem todos os títulos de Deus. O que aconteceu? O que ocorre? O que ocorreu na lei espiritual? Que Jesus ele tomou uma espécie de lugar celeste muito parecido com o lugar de Deus. Porque, na verdade, Deus ele quer elevar a todos assim, um dia. Mas para alcançar essa dignidade, custa muito, né? Custa muito. Sendo que nós estamos aqui nesse mundo o quê? Para tratar isso, inclusive, né? Porque a gente teve dificuldade. E se não fosse Jesus, nós estaremos contados com os demônios, né? Mas Deus ele sabia que nós temos a chance, tá, de nos arrependermos. Ele sabe que temos um nível que é possível termos arrependimento. E com o arrependimento há um retorno atemporal onde o nosso passado é apagado. E aquilo que era mais difícil e impossível para nós, Jesus ele pagou por nós. Então por isso que ele foi elevado. Isso então tem esses seres. E algo que é interessante que eu quero compartilhar aqui, olha só como que o Apocalipse ele tem esse nível espiritual, o nível celestial. E como todo o nosso mundo, tem alguns que já conhecem isso, eu tenho isso num vídeo que era da série A Origem, que eu estou colocando ainda nos meus materiais da QIFI, para aqueles que querem adquirir isso daí, como apenas uma oferta. Tá? Onde, olha que interessante, eu tinha num vídeo que eu mostrava essa questão. As costelas. Nós temos 24 costelas, vestidas de branco. No centro, teremos o quê? O coração, o trono. Então, quando a Escritura ela também está falando do mundo espiritual, ela também está falando do teu corpo, porque o teu corpo já reflete isso. Estão compreendendo como que o Apocalipse ele tem níveis de segredos e coisas tão profundas, porque ele sempre quis descrever também o corpo, porque o teu corpo é um santuário. Todos nós temos um trono no nosso coração, ligado à parte magnética, emotiva, igual eu fiz leitura das igrejas, onde conecta o quarto ele conecta a todas as outras partes do corpo, os outros chakras, os outros pontos magnéticos, as outras glândulas, né? E nós temos 24 anciãos também posicionados ao redor. Se você fizer a contagem, vai dar exatamente 24. Aqui, ó, também tem uma costela, aqui tem uma outra menor. Interessante, não é, pessoal? Muito profundo, muito lindo isso. E isso não é coincidência. Tá? Isso é porque o nosso corpo foi feito pelo Eterno, e ele conhece tudo isso, então ele reproduziu padrões. A questão, quando você estuda as quatro partes do coração, está ligado aos 4 querubins. É muito profundo, tá? Isso é muito lindo. Então você começa a compreender como a Bíblia ela também mostra que o nosso corpo, as coisas de Deus no mundo celestial, e como nós somos sombra de algo celestial. E aí diz o seguinte: eles jogavam as coroas de ouro ali, e do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, provavelmente, esses seres que ajudaram a Jesus em seu ministério ao longo da era humana, você percebe que eles são seres que eles estão sendo elevados a um tipo de nível onde eles também estão subindo de hierarquias. Estão completamente ligados a Cristo. Tá? E a questão de relâmpagos e trovões e vozes, porque em Cristo, ele é hoje aquele que é o aferidor da medida desses mundos de Deus. Deus deu um governo para ele, que ele é... Lembra que Moisés é chamado de
ele diz assim: você será Deus para Faraó, para eles. A mesma coisa, Jesus hoje, ele entrou naquele status que ele é o Messias. Ele é o acima dos anjos. Ele é o acima de todas as hierarquias, dos anciãos, dos querubins, dos serafins. Ele está acima de tudo, porque foi dado esse tipo de distribuição e governo, de assentar-se nesse trono central, onde ele é um aferidor. Então você consegue entender quais são os níveis que todos os anjos vão chegar, mas isso buscando de maneira digna, não como Satanás fez, que chegou a um nível onde ele era um tipo de Messias, de escolhido para algo, mas ele pegou e, igual Esaú fez, vendeu sua primogenitura, ele chutou tudo. Ele quis de maneira errada roubar questões de tempo. Eu vou falar só sobre a queda dele inteira, todas as passagens que tem, que muitos até negam, onde a gente começa a analisar que ele é simplesmente um paradoxo. Cristo e eles têm os mesmos títulos, eles têm todas as mesmas características, mas ele é o contrário do caminho que Cristo tomou. E Cristo é completamente o contrário do caminho que Satanás tomou. Aliás, no canal privado eu até coloquei algo que talvez para muitos foi chocante, né? Não é nem só a questão dos primogênitos, do padrão dos primogênitos, mas quem é Satanás? O porquê ele possui títulos exatamente iguais aos que Jesus possui. Continuando. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um touro, um bezerro. E tinha o terceiro animal, com o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia, voando. Aqui está ligado, pessoal, aquilo que eu já coloquei, inclusive no Telegram, e coloquei brevemente na live de Tribos Celestiais, que são seres que têm a ver com os 4 quadrantes da Terra, os cantos secretos da Terra. Ou melhor, na Terra, mas ligado ao firmamento, tá? Eu diria, melhor colocado seria 4 lugares secretos dos céus, ligado a 4 estrelas principais, tá? Onde está ligado ao signo de Leão, ao signo de Touro, ao signo de Aquário e ao signo de Escorpião, que no mundo hebraico, tá? Ele era simbolizado por uma águia, ligado à tribo de Dan, antiga. Né? Cada um está ligado a uma tribo também. Leão a Judá, o touro a Ruben, o homem a José e o quarto animal a tribo de Dan, que no caso entrou hoje atualmente para os filhos de Deus. Quem entra no portão de Dan são levitas, tá? Levitas da casa de Zadok. Mas isso eu ainda não coloquei ainda na live, mas isso eu preciso colocar em vídeo editado para vocês terem um vislumbre disso, que acho que causa menos dúvida nas pessoas, né? Então, todos esses animais eles são simplesmente querubins. Agora é interessante que todos conhecem que os querubins possuem 4 asas. Só que esses querubins aqui, lembra que eu falo que querubins e serafins são o mesmo ser, só que em funções diferentes? O queruv, ou queruvim, significa guardião ou guardiães. E serafim, ou seraf, ou serafim, né, em plural, no hebraico, significa os ardentes, né? Aqueles que ardem, que são brilhantes. Eles estão em uma função mais elevada ainda, tá? Só que perceba que esses querubins, eles são diferentes daqueles que a gente costuma ouvir na Bíblia, onde eles possuem 4 asas. Eles têm aqui, ó, e os 4 animais tinham, cada um por si, 6 asas. Querubins e serafins são o mesmo, só que em funções diferentes em dado momento. Nesse momento eles estão como guardiães. Por isso que Satanás ele é chamado de serafim, querubim. Em Ezequiel como queruv, como um protetor. Já no Gênesis, no Apocalipse, você vê que ele está ligado às serpentes, porque os serafins são chamados de serpentes ardentes. Tá? Então, por isso que ele é apresentado no Gênesis como uma serpente, em estado seráfico. Ou seja, mostrando que ele era um anjo elevadíssimo, tinha um estado elevado, só que ele estava ligado a coisas santas e secretas, mas ele fez justamente algo errado, né, nesse sentido. Dando continuidade. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansam, nem de dia nem de noite.
dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Novamente a questão de tempo. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam-o, que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E alguns vão dizer assim: mas Samuel, não é Deus que é o único criador? Em realidade, ele tem hoje os seus quê? Seus criadores. E Jesus, ele é esse que está no nível de Deus. Tá? Ele deixou tudo isso para ele, como filho. Isso é muito simples de compreender quando se você é um pai, você tem um filho. Deus, ele simplesmente, ele se reúne com a criação num Shabat, num determinado ponto, todos vêm e o adoram para ele receber toda essa energia. Aí ele vem e distribui de novo. E aí quando ele vai tendo outros filhos que são dignos, no caso, Cristo é esse filho único digno hoje, nesse multiverso dele, e ele quer levantar outros. Por isso que ele é chamado de Jesus Cristo, Jesus o eleito, o Messias, o escolhido. E nós somos chamados eleitos por quê? Somos mini Messias que Deus um dia quer levantar a gente para ir sendo elevado, para a gente fazer a mesma função. Tanto que Cristo falou que nós poderíamos fazer coisas maiores que ele. Só que no momento nós estamos fazendo isso? Não. Mas um dia poderemos ser elevados a isso. Isso que é importante vocês compreenderem. Nós vamos crescer no céu. Você vai ficar lá para sempre, sempre, tipo, deitado numa nuvem, voando ali, ou só, né? Dizendo glória. Mas você vai aprender mistérios de Deus, você vai ser elevado a cargos, a funções. E é interessante que Jesus, a ele foi dado tudo isso. E Deus, ele simplesmente quer outorgar isso aos seus filhos. Mas isso, claro, com o tempo. Então nós percebemos que temos os anciãos. Agora, é interessante que há uma codificação da família, da primeira família aqui. Santo, santo, santo. Por que sempre essa forma de dizer 3 vezes, né? Santo, santo, santo. Uma ao Pai, uma a Ruach, Espírito Santo, e uma a esse Cordeiro, ao Filho, que adquiriu essa dignidade. Algo interessante também que, quando a Escritura, às vezes, ela fala sobre a figura do Pai, isso aqui é um mistério aqui para finalizar a live, por enquanto, né, dessas partes. Nós vemos o trono do Pai, e muitas vezes vemos aquele que está à direita, que é claramente Cristo. Então, o trono, o Pai, Cristo à direita, como quando Estevão, né, ele observa quando ele está sendo apedrejado, mas ele vê o céu se abrindo, ele vê o trono de Deus, o Pai, e um que está à direita, que é Cristo. Então você vê 2 seres. Só que porque a figura da Ruach HaKodesh, Espírito Santo, ela não é vista. E é ela, né? Como alguns já sabem, no canal lá já conhecem os materiais antigos. E no Telegram que já coloquei várias coisas lá. Porque não é para ela ser vista. Tá? A glória de Deus, a mulher, ela é a glória do homem. E a Escritura diz que a glória de Deus, ele não divide com ninguém. Isso é um código. Isso é uma coisa muito profunda. Está ligado à questão da queda dos anjos, onde a mulher ela tem o véu. Ela não é para ser exposta. A Ruach HaKodesh, ela nunca estará exposta. Nunca. E nunca mais. Porque em algum momento ela esteve. Está ligado à questão da queda dos anjos, novamente eu digo. Está ligado a Satanás. E nunca mais, e ela nunca estará exposta. Deus sabe disso, e por isso que nós não vemos, mas ela tem sua função, e ela age dentro de cada um. Então vemos uma questão da família, e aquilo que a Igreja Católica ela chama de uma maneira equivocada, e diz que é o mesmo ser, não é o mesmo ser, mas é um conjunto como uma família, e eles nunca quiseram dizer isso. E é o que eu falo com toda tranquilidade. Né? Eu não estou pecando contra o Espírito, estou, ao contrário, colocando um dos maiores segredos e lindos, onde é um conjunto, porque quando é uma família, vocês são um conjunto. Então vamos dizer que existe a família Silva,
né? É a mesma coisa que alguém falasse assim, santo, 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 né? Ou seja, se referindo à família Silva, como um conjunto, tá? Agora, Deus, ele é a fonte de tudo, então ele tem a Ruach, e ele e ela formam o quê? Quando alguns falam assim, mas na Bíblia está escrito que Deus é errado, a palavra em hebraico é um. Tá, esse um significa unidade, de união. Não é de número de igual a gente pensa assim, de singular, plural, algo assim. Na verdade está se referindo à união. Por quê? Esse mesmo termo, isso aqui é irrefutável, esse mesmo termo, ele é usado para Adão e Eva, onde eles são errada, uma só carne. Errada. União. Eles são dois seres? São dois seres. Mas eles são errado, uma só carne. A Escritura sempre esteve falando de família todo o tempo. E Jesus, como é esse que herdou tudo, você que é pai, o dia que você não estiver aqui, ou mesmo você estando aqui, você não precisa morrer para isso. No caso, Deus não morreu, né? Mas você vai o quê? Tudo que é seu, você passa para seu filho. Se você tem mais filhos, então você vai outorgar heranças. Mas tem aquele, no caso que a Escritura fala que, né, ele é esse que herda todas as coisas dele, e nós somos co-herdeiros em Cristo. Compreende como a Escritura está sempre falando de família? Então tudo que é do Messias é nosso também. Só que ele tem essa primazia, né? Então ele herdou todas as coisas. Você como pai, você não vai ficar, a não ser que você não, né, não seja tão amoroso, mas fala assim, não, eu vou te dar todas as coisas, mas isso aqui é meu. Agora, uma coisa nunca será do seu filho, é a sua esposa. Sua esposa é sua. Isso aqui é muito profundo que eu estou falando. Os bons entendedores entenderão. Sua esposa você não divide com ninguém. A tua glória você não divide com ninguém. Compreende o mistério? Então, a Ruach não é dividida com ninguém nesse sentido. E Jesus, ele tem agora um reino, ele é rei de reis, sumo sacerdote. E aí um dia eu vou falar sobre a esposa de Cristo, mais à frente, nos estudos de Apocalipse. Bom, espero que, a princípio, aqui vocês tenham compreendido. Outra coisa, brevemente aqui sobre a questão dos querubins. Eles são um conjunto, tá? Você percebe que eles formam uma espécie de ser, como se fosse um conjunto, tá? Eles são separados, mas eles se unem e formam tipo uma espécie de ser híbrido, tá? Só que essa hibridização não é aquela hibridização dos Néfilins, tá? Ela é como aquela questão dos, como eu posso dizer? Já viram aqueles desenhos japoneses antigos, onde tinha o fulaninho, o azul, o amarelo, o vermelho, aqueles desenhos japoneses geralmente, né? Eles se reuniam e formavam um robô gigante. A figura dos querubim, é como se fosse algo assim, sabe? Onde eles se reúnem todos os poderes e formam um ser macro, grande, que adora, que está ali se prostrando, que reconhece. O que é adoração? Tá? É reconhecer, tá? Ser humilde, reconhecer. Deus, ele fala em Salmos, aquele que não beijar o filho, ele se ira. Então é uma ordem. Quando a Escritura fala que foi ordenado que todos os seres se prostrassem diante de Cristo, significa que um dia eles não se prostravam antes, mas foi ordenado, então não importa o teu pensamento, o teu dogma, simplesmente obedeça aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque Cristo alcançou essa dignidade. Por isso que os anjos falam assim, não, para mim não, para ele. A Cristo foi ordenado. Então, por isso que todos se ajoelham, se dobram diante dele. E são questões de hierarquia. Por isso que os 24 anciãos, que são seres elevadíssimos, estão aqui também se dobrando a Cristo, porque Jesus é aquele que alcançou esse nível nos céus, tá? Em todos os multiversos de Deus.